Boa tarde a todos. O meu nome é Carmen. Fui orientanda da professora Milene na PUC-RS e eu vou apresentar então minha tese de doutorado intitulada Abordagem para apoio ao design de recursos de ajuda para linguagens de programação visual baseada em bloco. Minha tese foi defendida então no dia 25 de agosto de 2023. Diante da dificuldade dos alunos e dos professores no ensino e aprendizagem de programação e do pensamento computacional, e em contrapartida ao grande número de ferramentas de visual baseado em blocos, com o intuito de auxiliar nesse processo, dada a importância dos recursos de ajuda, né, então, nessas ferramentas, e considerando a diversidade de proposta e os diversos públicos atendidos por essas linguagens, que essa nossa tese se insere. Apesar do potencial desses recursos de ajuda, dessas ferramentas, observamos, assim como alguns autores, que os usuários não estão satisfeitos com as ajudas disponíveis nessas ferramentas. As ajudas são genéricas e os usuários estão mais satisfeitos buscando essa ajuda nos motores de buscas na internet. Muitos preferem ficar na base da tentativa e erro, e observamos também a dificuldade em fornecer informações relevantes e úteis aos usuários. Como justificativa, né, justificamos pela necessidade de apoio ao desenvolvimento de habilidades de programação e do pensamento computacional, bem como a necessidade de se entender melhor esse cenário como um todo, descobrindo os desafios enfrentados pelos professores, então, ao incorporar essas ferramentas em suas práticas de ensino. O problema: como oferecer, então, recursos adequados para apoiar o processo de ensino e de aprendizagem, né, melhorar a experiência do usuário e incentivar ao uso incentivar ao uso desses recursos de ajuda nesse contexto de linguagem de programação em bloco. O objetivo principal é apoiar, então, o projeto de recursos de ajuda, visando auxiliar o designer e outros usuários interessados na criação desses recursos, desses sistemas de ajuda. Nossa pesquisa foi realizada em 11 etapas, inicialmente com uma pesquisa exploratória sobre os recursos de ajuda, depois realizamos 3 mapeamentos sistemáticos, o primeiro sobre as ferramentas mais utilizadas nesse contexto, um mapeamento sobre recursos de ajuda e outro sobre documentação ativa. Realizamos crowdsourcing, primeiro para organizar as informações dessa pesquisa exploratória, e depois com especialistas em EHC para organizar as informações advindas desse mapeamento sobre os recursos de ajuda. Foram realizadas análises em ferramentas, tanto gamificadas, quanto aos recursos disponíveis de ajuda nas ferramentas como o Scratch, Code.org e a Meet App Invento. Após foi realizado uma survey para observar as percepções dos professores sobre esses recursos de ajuda de linguagem de programação em bloco. Depois, embasadas nessas 8 etapas, então, propomos uma abordagem de apoio ao designer de ajuda, um protótipo onde instanciamos esses conceitos da abordagem, construindo um protótipo, e foi possível, então, avaliar, analisar com os usuários essa abordagem por meio do protótipo. A nossa abordagem, então, está embasada nesses 5 principais conceitos: crowdsourcing, né, utiliza a inteligência da comunidade para a sua construção; curadoria, para que alguém avalie e aprove esse conteúdo; abordagem minimalista, para que o conteúdo seja o mais objetivo possível; gamificações, né, para apoiar, incentivar os usuários; e abordagem de documentação ativa, onde faz com que todos esses conceitos, né, se interliguem. Nossa abordagem, né, a nossa abordagem faz com que os usuários desempenhem diversos papéis. O usuário com dúvidas envia questionamento, o usuário da comunidade, então, responde esse questionamento, bem como envia contribuições, e o usuário com papel de curador, que aprova esse conteúdo. Então, instanciamos esses nossos conceitos da nossa abordagem, construindo um protótipo, onde denominamos de HELP, Recursos de Ajuda para Linguagens de Programação em Bloco. Por meio desse protótipo, então, conseguimos realizar análise com os usuários.
Nessa nossa análise, 19 participantes de uma turma de pós-graduação em Educação e Tecnologias utilizaram esse protótipo em uma oficina e depois responderam um questionário. Como características, nossos usuários, observamos que mais de 50% já possuíam uma graduação, uma pós-graduação, estava na sua segunda, e mais de 50% também já possuía mais de 6 anos de experiência em sala de aula. Como feedback sobre os conceitos dessa nossa abordagem, observamos que a grande maioria apoiou o recurso de curadoria, né, por centrar no professor o papel de mediador e por provavelmente ser executado por um usuário experiente, né, o que tornaria o processo mais confiante. A questão de ser no formato de pergunta e resposta, por ser um formato intuitivo, né, principalmente na questão do direcionamento para a resposta no passo a passo. O crowdsourcing, por reunir as pessoas em torno de um propósito, né? A gamificação em função de enriquecer os contextos diversos. A abordagem minimalista e documentação ativa, abordagem minimalista por tornar o conteúdo objetivo, destacaram também que a documentação ativa, então, seria como a base de tudo, por abranger essa ampla gama de recursos. Como considerações finais, então, diante desses desafios enfrentados no processo de aprendizagem de programação e do pensamento computacional, o uso dessas linguagens de programação e os diversos públicos atendidos nesse contexto, a abordagem para apoiar o design de recursos de ajuda para essas ferramentas, denominado ADA, né? E instanciando esses recursos por meio do protótipo, traz indícios que ela pode contribuir nesse cenário, né? Destacamos, então, nessa nossa análise, a importância do aprimoramento desses recursos de ajuda, a fim de avançar a cultura de uso desses recursos de ajuda, e também a importância do engajamento da comunidade, né, nesse contexto. Apresentamos como limitações da pesquisa, né, análise de recursos de ajuda ser realizada por somente uma pessoa, a poucos recursos de gamificação aplicados nessa nossa abordagem, pouca diversidade de métodos para análise da abordagem e do protótipo, tá? E também como a necessidade de ampliar uma maior amplitude do perfil dos usuários, né, para melhorar a análise. Como trabalho futuro, então, vamos aprofundar, investigar os níveis de conhecimento dos professores em relação a essas ferramentas, diversificar os recursos de gamificação, ampliar as análises, então, dessa nossa abordagem e implementar essa abordagem em outras ferramentas de ajuda. As nossas referências citadas. Obrigada pela atenção e fico disponível a questionamentos.